Vamos comigo resenhar mais um queridinho de 2026 da vida? Oi pessoal, eu sou Vitória, aqui do canal Gala Literária, e esse é um vídeo em que eu trago mais uma resenha para vocês, e dessa vez é do livro Querida Tia, da francesa Valérie Perrin, não sei falar muito bem francês. E, gente, esse livro, devo dizer que entrou para minha lista de favoritos, não só do ano, mas da vida. E esse livro, ele é altamente odiado nas redes sociais. Se você busca aí uma resenha no YouTube, no TikTok, no Scoob, não importa a fonte. Eu descobri que esse livro é muito odiado e, tipo assim, eu descobri isso, na verdade, enquanto eu lia ele, porque eu gosto de ficar, tipo, vendo resenha sem spoilers, enquanto eu leio algum livro. E, enfim, vi gente falando horrores. E de certa forma, eu concordo com algumas coisas que foram mencionadas, mas eu jamais poderia dizer que eu odiei esse livro, porque na verdade eu amei. Eu só não dei 5 estrelas, eu dei 4,5 estrelas. Porque, tipo assim, digamos que as últimas 40, 50 páginas, gente, elas foram quase que insuportáveis. Mas o livro em si, a escrita da Valérie, gente, sério, essa autora é o tipo de autora que, tipo, se ela escrever uma lista de compras, de uma wishlist dela e postar e cobrar 10 euros, eu estarei lá pagando 10 euros na lista de compras da Valérie Perrin. Mas enfim, né, gente? Vamos lá para a resenha 100% autêntica desse livro. Eu não fiz roteiro de nada, eu realmente só vou falar aqui as minhas opiniões para vocês, enquanto eu tomo aqui a minha caneca de café com vocês. Quando eu disse para vocês que eu de fato leria qualquer coisa que essa mulher publicar, e é a minha meta, é porque esse não é o meu primeiro livro dela, esse é o meu segundo livro. Eu já li também o 3, que é um dos meus livros favoritos da vida, então eu peguei esse aqui para ler. Mas tem uma coisa, gente. A Valérie é o tipo de autora que você não pode ler todos os livros dela seguidos. Tipo, fiquei obcecada na autora, vou ler um atrás do outro. Porque os livros dela são muito densos. É cheio de informação, é cheio de sentimento. Então, às vezes, você pode se atropelar, digamos, em alguns pontos devido a isso. Mas, enfim, gente, vamos para o que importa. Eu coloquei meu microfone aqui, eu espero que esteja dando para vocês ouvirem bem. O livro, Querida Tia, vai começar ali em outubro de 2010, mais precisamente no dia 21 de outubro, quando a nossa protagonista, uma das nossas protagonistas, a Agnès, ou Agnes, Agnès é em francês, Agnès, na verdade, ela recebe um telefonema ali da cidade que ela cresceu grande parte da vida dela, que ela viveu, falando: Oi, minha senhora, primeiramente sinto muito, mas devemos informá-la que a sua tia Colette faleceu. E ela: Tá, tudo bem, agradeço os seus pêsames, mas a minha tia já morreu há 3 anos. Não, a sua tia faleceu nessa noite. Como assim? Eu mandei enterrar o corpo dela, mandei fazer o funeral. Viram ela? Não, a sua tia morreu. Essa noite você tem que vir aqui porque você é a única pessoa, a única parente viva dela que pode vir aqui para reconhecer o corpo. Então a nossa protagonista vai até a cidade, que é Guignon. Guignon, eu não sei falar, gente, eu não falo francês, né? Ela vai até essa cidade, vai até o ML, reconhece o corpo e de fato era a tia dela. E aí começa-se a pergunta, né, gente? Começa o cerne do livro. Se a minha tia morreu essa noite, quem que tá enterrada no túmulo dela? Então o livro ele gira, assim, o ponto principal, o ponto de partida é esse. E com isso, a Agnes, ela recebe de um grande amigo da tia dela uma mala cheia de fitas que a tia dela gravou para ela durante alguns anos, contando toda a história de vida dela, desde que ela é bem criança até a atualidade. E nessa fita está a resposta de quem que é a pessoa que está enterrada ali no túmulo. Então, gente, o livro, ele basicamente vai girar, vai ter como narração o ano de 2010, né, que aí ele já é narrado quase que 100% pela Agnes, ela está narrando ali os fatos, o que está acontecendo. O livro, ele também é narrado a partir do ano de 1956 pela Colette, que é a tia da Agnes, então, tipo, não é narrado por ela, mas temos um narrador ali onisciente, em que conta aí a história dela. O livro também tem como algumas das narrações as fitas que a Colette deixou para a Agnes,
E também tem alguns outros personagens. Então o livro, gente, ele tem muitos povos. Isso é uma coisa que irritou muitas pessoas que leram esse livro. E a Valérie, ela faz isso no geral, ela coloca muitos povos, mas disseram que nesse livro ficou repetitivo e impediu que a gente se conectasse com algum personagem, no caso, as personagens principais, que era a Agnes e a Colette, a tia dela. O que eu discordo completamente. Sim, eu concordo que algumas, tipo assim, algumas coisas poderiam ter sido mais enxutas, mas eu consegui me conectar 100%, tanto com a Colette quanto com a Agnes, com as duas assim, mesmo nível. Eu adorei as duas personagens. Elas são muito diferentes e ao mesmo tempo muito iguais. Tipo, a questão de toque físico, uma coisa que eu achei muito interessante é que a Agnes, ela é uma pessoa que necessita de toque físico, ela necessita abraçar e beijar as pessoas que ela gosta, enquanto a Colette já não é do toque físico. Isso é bastante mencionado em muito tempo, tá, gente? Mas então, voltando à questão. Quem será que está enterrada ali no túmulo da Colette? E isso eu vou falar pra vocês, gente. Eu tenho que trazer isso, porque senão vocês não vão se interessar só com essa breve sinopse. E a minha câmera está dando... Não sei o que está acontecendo. Volta, volta. Ok, certo. Gente, há muitos anos atrás, a Colette conheceu uma mulher chamada... Na verdade, uma menina chamada Blanche. Essa menina era uma artista circense e em algum momento, assim, por coincidência, ela parou na cidade da Colette e teve que fazer aí algumas semanas escolares na mesma escola que a Colette estudava. E elas tinham uma coisa, gente, que elas eram idênticas. Tipo, elas eram muito parecidas, realmente pareciam irmãs, primas, alguma coisa, elas se pareciam muito. Se a resenha fosse de Crepúsculo, essa iluminação seria perfeita. Não sei o que está acontecendo, gente. Certo, gente. Então, ali nesse período escolar, quando elas eram ainda crianças, elas se conhecem e ambas, além de compartilhar a aparência física, elas compartilham uma família extremamente abusiva. No caso da Colette, ela cresceu ali numa fazenda com o pai e a mãe, escravizando ela, gente, realmente escravizando ela. A Colette tinha que dar conta do trabalho da fazenda, que era um trabalho muito pesado. Lembrem-se, ela era uma criança. Realmente, quando começa a história dela, ela é uma criança. Ela tem que cuidar do irmão mais novo dela, o Jean, que também é o pai da Agnes. Só que o Jean, ele não é nenhum trabalho para Colette. Ela ama, ela idolatra ele, ela é a maior fã que existe dele. E além disso, depois de um tempo, nasce ali a irmãzinha mais nova dela, que seria a Danielle. E ela tem uma relação muito complicada com a irmãzinha caçula dela, porque ela pensava que essa irmã significaria apenas mais trabalho para ela, porque ela tinha o sonho de se tornar uma professora e tal, estudar. E ela sabia que com essa irmã aí a caminho isso seria impossível. Tanto que ali na página 60 ela fala, ela não fala, na verdade é narrado. Colette contém as lágrimas. Ela sabia que isso ia acontecer. Sabia que essa nova irmã seria seu fim. Que o nascimento pode significar a morte para outra pessoa. Então ela nunca consegue se conectar ali com essa irmã mais nova dela. Em contraste que com o Jean, ela tem uma ótima relação e ela é quase que uma mãe para ele, porque os pais sempre foram muito negligentes com a Colette e com o Jean. Muito mais com a Colette, porque ela era mais velha. E a Danielle é ali a paixão dessa família, a caçula, né? E, em contrapartida, a Blanche, ela, como eu falei pra vocês, ela é uma artista circense, uma criança também, que cresceu ali num contexto de circo. E ela tem um pai que é o homem mais abusivo da face da Terra. Ele é chamado muitas vezes de Sudoro. Eu não sei pronunciar o nome dele, eu vou deixar escrito aqui pra vocês, Sudoro. E esse homem, ele não tem apenas um circo comum, ele tem aquilo que chamava-se, na verdade, freak show, que ele pega pessoas ali que têm umas características que na época eram consideradas como aberrações, é realmente freak show, e ele faz muito dinheiro com isso de maneira clandestina, obviamente. Então aí você já vê que esse homem, ele é completamente louco das ideias. E as duas se conhecem, ficam muito amigas, só que a Blanche, depois de um tempo, ela tem que partir, né, gente? Porque artistas de circo, vocês sabem que vivem viajando. E aí, depois de muitos anos, tipo, depois de, sei lá, 45, 50 anos, elas se reencontram, que é quando a Blanche finalmente consegue se livrar do pai abusivo dela. Ela tem mais de 50 anos quando isso acontece, e aí ela vai morar junto com a Colette, de maneira escondida. Então, as duas ali moram juntas durante, se não me engano, 7 anos, sem que quase ninguém daquela cidade, daquela
daquele interior soubesse que tinha alguém ali morando com a Colette. Então, gente, nasce ali uma grande amizade, uma amizade muito linda de se acompanhar. As duas eram realmente cúmplices da vida, sabe? Sempre juntas, sempre compartilhando ali as mesmas histórias. E aí, a Blanche, ela morre em 2007, que é o ano que a Colette supostamente tinha morrido. Gente, isso não é considerado spoiler, porque isso é revelado real nas primeiras páginas do livro. A Blanche morre, de algum motivo, que aí isso eu já não vou revelar pra vocês, e a Colette resolve fingir que ela mesma tinha morrido. Mas por quê? O que acontece? Então é isso que a Agnes vai investigar, porque ela descobre desde o começo, isso já é quase confirmado, só faltam ali os DNAs para confirmar que de fato era a Blanche. Aí a Agnes fica investigando através de relatos da população, de amigos da Colette e principalmente das fitas. A Agnes, ela sofre muito com essas fitas porque ela fica se sentindo culpada de que ela deveria ter conhecido mais a sua tia. E esse livro, gente, ele é um convite a essa reflexão. Quanto tempo a gente perde, na verdade, pensando que os nossos familiares são eternos e que a gente, de fato, deveria aproveitá-los mais, ouvir mais as suas histórias. Porque, no caso, a Agnes teve sorte de ter que a tia deixou para ela as fitas, mas e a gente, que os familiares às vezes não deixam nada de recordação assim. Então também o que a Agnes faz é um convite para a gente pensar em registrar de alguma forma. Então ela, não, eu acho que eu não comentei isso no começo, na verdade eu comentei sim, ela é uma diretora de filmes super famosa, francesa, e ela percebe que, na verdade, às vezes o registro da voz, ele pode ser até mais interessante que o registro das imagens. É algo que realmente é eterno. E é muito bonito ver também a evolução da Agnes nessa história, porque quando começou o livro, a Agnes, ela estava prestes a completar 38 anos, e ela era uma mulher totalmente depressiva, com dor de cotovelo do caramba, que ela mesma fala que ela sofre de dor de cotovelo, porque o marido dela, que é um ator francês também super famoso, que é o Pierre Dugan, ele deixou ela por uma mulher mais jovem, que também foi uma atriz que a própria Agnes contratou para contracenar junto com o Pierre. Então a Agnes, ela sofre muito com isso, ela não aceita o fim desse relacionamento, ela tem muitas páginas que ela fala que sempre, sempre vai amar o Pierre, que ela vive o Pierre, ela não vive por ele, ela vive ele, ela menciona bastante isso. Isso também é um ponto que irritou muitas pessoas que ficam falando, a autora quis trazer uma dependência emocional. Exatamente, a autora quis trazer uma dependência emocional, mas ela trouxe de uma maneira consciente e ela quis mostrar que tem como você se reerguer de um término, de uma separação tão fodida como foi a dela, né? Eles têm uma filha, eles tiveram uma filha que é a Ana, e é uma menina super legal, então a gente acompanha também um pouco ali da Ana. E, gente, então, eu espero que com esse vídeo talvez vocês tenham tido pelo menos um pouquinho de vontade de ler ele, porque realmente é uma obra sensacional. É um livro que de verdade, eu tô saindo e recomendando esse livro para todos os meus amigos. Leiam esses livros, mas claro, atentem-se aos gatilhos, porque tem alguns sim. E é isso, gente, a resenha de hoje, querida tia. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e até a próxima. Tchau, tchau!